É, essa mesa é uma mesa que eu sou muito fico muito feliz de apresentar, porque ela representa o nosso meio ambiente, né, o nosso cerrado, e junta dois pesquisadores do cerrado e do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, com dois fotógrafos que gostam muito da natureza, que estão sempre fotografando a natureza e se aprimorando as técnicas, e apresentaram na convocatória desse festival dois trabalhos muito bacanas. Eles apresentaram vários trabalhos, né? Concorreram nas duas convocatórias, mas eles conseguiram ganhar, cada um ganhou uma convocatória, né? O Márcio ganhou o Brasil Indígena e o Jorge Deil ganhou a do Cerrado Berço das Águas. As fotos são maravilhosas, né? As fotos do Márcio são essa coisa da luta pela terra, de vir para Brasília, de enfrentar a cidade com todas as diversidades, todas as dificuldades que os indígenas, quando vêm a Brasília para lutar, né, enfrentam, e está muito bem representado esse estranhamento, né? E o do Jorge é um trabalho muito bonito também, que ele está sempre viajando para vários lugares de cerrado, né? Ele fotografa desde o Pampa até aqui, né, Jorge? Pantanal. Sim, sim. E ele ganhou com as fotos aqui de perto, né? De onde eram as fotos, Jorge? Assim, As duas, eu procurei fazer o ensaio mostrando a beleza e o caos do cerrado, né? Como é que o cerrado sobrevive, tanto com a beleza como com o caos. Então, tem fotos de incêndios, de queimadas na Chapada dos Veadeiros e aqui no Parque Nacional de Brasília, e tem fotos da cenas bonitas, tanto aqui de Brasília, daqui da Chapada, como do Parque das Emas, né? Que são aqueles dois veados campeiros que estão ali nos selecionados, né? Que parece que eles estão dando um beijinho, né? Que celebrando o cerrado, né? A beleza do cerrado. muito bom. E vocês acham que a beleza das imagens do Cerrado ajuda a preservar vocês, Marcelo, Denise? O que é que vocês acham? A gente fala em sensibilização ambiental, né? A gente mexe muito com sentidos, né? Muito importante, né? A gente trazer a beleza, né? Essa parte da estésia, né? Da sensação, ainda mais essas cenas, né? O chuveirinho aí, por exemplo, né? São cenas que a gente que remete a nossa ao nosso habitat e eu acho isso extremamente poderoso nos nossos trabalhos de sensibilização, trazer essa beleza, né? Eu concordo com a Denise, né, que a gente tem esse trabalho, né, na pesquisa, na fotografia, de sensibilizar, né, esse olhar que a gente tem no Cerrado, né? Eu achei interessante o que o Jorge colocou também, de trazer esse contraste, né, de mostrar tanto a beleza quanto a parte feia, né, da destruição, porque são imagens que impactam, né? Então são imagens que valem mais do que 1000 palavras. E quando a gente trabalha com o Cerrado, com essa divulgação ambiental, a gente tem sempre aquela máxima, né, de que é preciso conhecer para valorizar, é preciso conhecer para conservar. É com isso que a gente vem trabalhando, toda essa divulgação dessa biodiversidade, para gerar proximidade, né, da nossa sociedade com as nossas espécies nativas, porque a grande verdade é que a maioria da população brasileira, ela não tem nem ideia, né, da biodiversidade que a gente tem e o que a gente está perdendo. Você tem um livro, né, Marcelo, sobre sementes do Cerrado, né? Sim, eu sou biólogo, né? Eu sou biólogo e fiz toda a minha parte acadêmica aqui na UNB, meu mestrado e doutorado em botânica, em que eu me especializei nessas interações ecológicas, né, entre plantas e animais nativos, né? Estou interessado em saber quais flores que os animais polinizam, quais frutos, né, que, por exemplo, um lobo-guará se alimenta.
E nessa jornada, né, nessa minha jornada acadêmica, que já tem mais aí de 15 anos, eu já publiquei mais de 7 livros, né? Eu acabei de lançar, inclusive, essa semana lancei um agora, em parceria com a Embrapa, né, onde eu dou consultoria nessa área de restauração ambiental, e a gente acabou de lançar um livro, né, um livro bem ilustrado, de mais de 800 páginas, com centenas de espécies que a gente está sugerindo para recompor, né, as diversas fitofisionomias do bioma cerrado. Então, é um guia, né, para ser usado com essa função, né, de saber quando coletar sementes, como beneficiar essas sementes, como plantar, né, como fazer muda dessas plantas. Isso, exatamente, esse livro aí, né, o Guia de Plantas do Cerrado para a Recomposição da Vegetação Nativa, é uma obra que saiu pela Embrapa, e a gente está com essa missão, então, né, de apresentar para a sociedade essa série de espécies, né, esse cardápio de opções que a gente tem para recompor o bioma. Isso aí, mais alguns livros, né? Isso aí já são obras mais didáticas, né? Tem inclusive um joguinho, né? Que um joguinho que chama o Cerrado é o Bicho, que é um joguinho de cartas, né? Para popularizar, né? São obras essas aí já são obras que eu lancei pela minha própria editora, né? Depois que eu finalizei meu doutorado, eu abri a minha própria editora, justamente para poder, então, publicar esses livros, né? Esses guias de campo ilustrados, né? Com fotos e informações das nossas espécies nativas, justamente para poder, para gerar, né, esse conteúdo acessível, né, didático, ricamente ilustrado, e aí é onde justamente entra a fotografia no meu trabalho, né? Eu não sou fotógrafo, assim dizendo, né, mas eu uso a fotografia como uma ferramenta, então, para ilustrar os meus livros, né? Todas essas fotos, elas são objeto de muito trabalho de campo, né, para fazer obras como essa, esses guias de campo, esses guias de identificação, demandam muito tempo, né, muito trabalho de campo, muitas expedições, viagens também para diversos locais do Brasil, né? A gente está falando de uma flora de mais de 12 mil espécies, né, uma fauna de mais de 2.500 espécies. Então, é uma diversidade muito grande e a gente tem que percorrer, né, diversos lugares para registrar a maior quantidade possível de informação. Muito bom, é um primor isso, né? Isso é muito importante para os fotógrafos também na hora de identificar o material, né, gente? Né, Jorge? Com certeza. Eu sou gaúcho, como a Zuleika acho que deve ter falado, e estou em Brasília há 23 anos, né? Então, logo quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada do Cerrado. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo, e essa parte de identificar espécies, árvores, é bem difícil, né? Ainda bem que tem a internet que você vai procurando e até encontra, mas é legal ter esses trabalhos como esse do Marcelo para ajudar, né? Sim. E a fotografia se encaixa perfeitamente, porque poderia ser desenhado até, né? Mas com fotos, eu acho que fica muito mais rico e mais, né, até bonito, vamos dizer assim, né? Sim. No caso, a gente usa as duas opções também, né? Tem livros que ficam melhores com ilustrações, né, com aquarelas, né, e outros com a fotografia mesmo ali para representar, né, aquela interação, né? Por exemplo, um momento como esse, né? Então, são ferramentas, né, que a gente usa justamente para isso, né? Para despertar esse interesse, né? Para levar esse conhecimento, né, para as pessoas olharem e falarem: nossa, olha a quantidade de espécies de beleza que tem no Cerrado e que está se perdendo, né? Por falta de conhecimento, né, as coisas vão se perdendo. Uma coisa que eu sempre ouvia quando eu era criança era assim: lá está só um mato, só tem cerrado. Uhum. As pessoas tinham um desprezo pelo cerrado, né? As árvores tortas, não sei o quê. Isso tem melhorado, né? Eu acho que tem umas pessoas que estão pensando mais nisso, mas ainda tem esse papel da educação ambiental tem que andar muito, né? Com Sim. certeza, Zuleika. E eu acho esse tema assim, muito importante, porque passa, né, pela nossa apreciação estética, né? A gente, como você falou, né, antigamente a gente
olhava para o cerrado e não achava bonito, chamava de mato, de árvore torta, mas a fotografia ajuda muito a gente a ver essa beleza, né? Mas também tem uma parte do invisível, né? Que, quando a gente fala do cerrado, tem muita coisa do invisível, né? Tem o visível que nos inebria, né, com a beleza do cerrado, né? Quando você vai para Chapada dos Veadeiros, ver o Jardim de Maitreya, coisa mais maravilhosa, aí, né? Como áreas como essa aí, né? Do Jardim de Maitreya. Mas também o cerrado ele evoca muita coisa do invisível, né? Os rios voadores que vêm da Amazônia, eles são completamente dependentes do cerrado, né? Então essas águas invisíveis, essas águas aéreas, né? Elas, para chegar aqui, aqueles rios voadores maravilhosos do cerrado, da Amazônia, elas precisam chover e o cerrado transpirar novamente para esses rios continuarem, esses rios voadores chegarem na região central, né, sudeste do país, e também as águas que infiltram, né, as águas da chuva que infiltram no cerrado, nessa região central, por isso que o cerrado é chamado de caixa d'água do Planalto Central, porque nessas áreas altas das chapadas tem essa recarga de aquífero, e essas águas elas vão perenizar os rios. Então, as raízes profundas do cerrado, quando a gente vê um pequizeiro, a gente, né, fica impressionado nessa época de seca extrema, ver como eles estão verdes, mas a gente não imagina que o invisível que tem ali embaixo, né? Você vê uma área, a parte aérea da árvore 4 vezes maior para baixo. Então, as raízes são 4 vezes mais profundas, né? mais extensas do que a parte aérea. Isso faz com que a água infiltre, mas também que ele retire essa água lá do lençol freático e redistribua, né, para a sua área. Então, a gente também tem um trabalho grande aí de ressignificar o cerrado, e a imagem trabalha muito, né, muito importante para essa sensibilização ambiental, né, da gente se sensibilizar com essa beleza, e como o Marcelo falou, né, também se sensibilizar com esse grotesco, né, dessas imagens de queimada, né? E agora a gente está sofrendo demais com isso, né? Muitos Sim. focos de queimada, né? Tá para todo canto, né? Hoje que o Parque Nacional está queimando e que todo mundo está sofrendo com tá tudo cinza, eu estou olhando aqui da janela, até tá difícil de tudo respirar. cinza. Assim, está atingindo as pessoas, mesmo quem acha que não tem problema nenhum, né? Uhum. E os grandes guardiões dos biomas são os indígenas, né? E, Márcio, você sempre acompanha, você vai à Amazônia, o que te move aí a fazer esse trabalho? Eu tenho ido algumas vezes principalmente para Manaus, não é? Mas aqui em Brasília, desde 2015 eu tenho acompanhado esses acampamentos indígenas, né? E há uma coisa que me sensibiliza muito. Primeiro, porque o indígena são os povos indígenas, eles são tão rechaçados, hostilizados, né? Eles buscam o lugar dele na terra, né? No Brasil, na mata, que sempre foi deles, né? E sem violência, né? Porque você vê aí essas fotos tem umas até que eles estão com arco e flecha, como se fossem tivessem numa guerra, tivessem querendo ferir alguém, e essa aí, né, que na verdade isso é uma encenação. Eles foram agredidos, né? Porque
E eu estava aí nesse momento, lógico que eu tirei a foto, e foram bombardeados com gás lacrimogêneo e outras violências, né? Porque inclusive, eu tive que sair correndo porque não conseguia respirar, né? Então, é uma luta deles que a gente tem que apoiar isso, né? Os acampamentos aqui, eles sempre, eu acho muito interessante a forma como eles se tratam, né? Que parentes, as indígenas, as índias, elas são, eu sinto isso, né? São tão carinhosas com os filhos, né? E estão lutando por uma coisa que eles são os donos da terra, né? Quando a gente chegou, o homem branco, eles já existiam. Então, a gente tem que deixar eles, né? Eu acho que tem terra para todo mundo. É uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Então, eu acompanho isso muito e várias vezes, quando eles estão aqui, agora parece que eles estão aqui de novo, né? Tem um grupo, não deu para ir hoje, né? Mas eles estão fazendo uma reivindicação lá no Congresso, né? É isso, eles têm que ser respeitados. É uma coisa muito ruim isso que fazem, né? A gente lembra do Galdino, né? Que foi queimado, né? Eu tinha escrito um textozinho para umas fotos, eu acho muito bonito também, são os grafismos dele, né? As pinturas que eles fazem corporal, aquela pintura com genipapo, eu acho lindo aquilo. E esse ensaio meu é sobre isso, né? Sobre essa pintura corporal deles, que eu lembro que eu cito o Galdino, né? Que foi brutalmente assassinado, o Raoni, né? Que é um porta-voz da luta deles, né? Conhecido, respeitado internacionalmente, e o outro, aquele que agora me fugiu o nome, mas que foi deputado e vivia com um gravador. O Juruna? Juruna, Mário Juruna. Juruna, Mário Juruna, que ele dizia que ele tinha que andar com gravador, porque tudo que o homem branco falava não era tudo mentira, só de boca para fora, né? Tinha que ter a prova que ele falou aquilo, né? Então, é isso, eu acho que tem que respeitar muito eles. E são tantas as lideranças, né? Vamos citar também as mulheres indígenas, né? Que também estão aí. Né? Sim, Temos pois uma cena, aquela cena emblemática, né? Da Tuíra Caiapó colocando facão ameaçando o presidente da acho que era Eletronorte. Né? Então, também a gente está numa fase das mulheres indígenas, né? A Joênia Wapichana se colocando aí como deputada federal, né? Sônia A Célia Chacriabá. Célia Chacriabá, nossa colega aqui. Eu vi uma fala da Sônia Guajajara que eu achei sensacional. Eu acho que foi há pouco tempo. É de uma clareza, de uma lucidez sensacional. Emocionante. Aquela menina Suruí que abriu a COP, né? A COP, que é maravilhosa ela também, né? Eu acho que as mulheres estão tomando uma liderança boa. Eles estão falando que eles vão fazer uma bancada do COCAR, né? Eu espero que a bancada do COCAR seja enorme e que traga muita liderança indígena para Brasília, para tentar fazer um pouco a diferença, né? Sim, seria ótimo, né? E tem um fenômeno, né, muito interessante dos mandatos coletivos e muitos deles, né, com a questão indígena. Não, e parabéns, né, Márcio aí, Bozói, pelas imagens, porque elas têm um poder enorme, né, da gente pautar a pauta indígena, né, o ATL, né, o acampamento Terra Livre estava muito bonito e a gente precisa
ressignificar, não dá para se fixar, né, no marco temporal, é uma luta de todos nós, né? Uma luta... É uma luta contínua. Da demarcação das terras indígenas, Desde a Cláudia Andujar, com essas Cláudia fotos Andujar. com as fotos dela dos Yanomamis, né, que conseguiu mobilizar. Foi o trabalho dela que mobilizou e conseguiu que as terras fossem demarcadas dos Yanomamis. Ela conseguiu, indo para a Europa, fazendo um barulho na Europa, que conseguiu reverberar aqui dentro para conseguir formar esse trabalho, né, conscientizar que tinha que ter uma terra Yanomami, né? Exato. E o trabalho até hoje é maravilhoso, né? Dos anos 60, mas é maravilhoso. Muito sensacional. O Milton Guré tem um trabalho legal também, né, com indígenas, né? Ele até nos livros dele, ele sempre colocava fotos dos povos indígenas, bem interessante, né? Eu acho. Eu já vi algumas. Nesse festival, a gente teve o Biratã Suruí aqui, mostrando o trabalho dele, e a gente ainda vai ter uma outra menina, a Beca, que através de um trabalho também com uma nova plataforma que é do Éder Contest, vai contar essa história deles lá no Xingu, a luta pelo Xingu. E eu acho muito importante agora que as pessoas que os fotógrafos, que os indígenas estão fotografando e mostrando suas realidades, né? Isso traz outra perspectiva do trabalho, não é um homem branco que vai lá e fotografa, não. Ele sai de dentro para fora, né? Eu acho que isso dá um outro valor, né? Eu também participei da convocatória dos povos indígenas, né? E a cada ATL você vê cada vez mais os jovens, até o pessoal mais de idade, usando câmeras, celulares, para registrar a realidade deles e a forma deles ver tudo, né? Isso é bem interessante. Eu tenho muitas fotos, né, desses últimos ATL com o pessoal com câmera e fotografando e tudo mais. É bem interessante, né? E é importante, claro, porque daí eles passam a visão deles, né? Não é o homem branco que vai lá e vê da forma dele, né? Eles estão registrando como eles veem tudo, né? É bem legal isso, né? É outra visão. A gente tem também muitos cineastas, né? Tem uma cineasta, Patrícia Guarani, que também faz um trabalho fantástico e realmente trazer essa perspectiva é fundamental. Sim. Nessa mesa aqui a gente tentou, mas eles estão todos em campanha. O Edgar Edgar Canaico, ele que a gente queria o ano passado, na última edição do festival, ele participou, mas ele disse que está muito envolvido com a candidatura da Célia Chacriabá e que não conseguiu participar esse ano do festival. E ele tem umas fotos lindas. Depois que ele participou aqui do festival, alguns curadores chamaram para participar de outros projetos, ele expôs fora. Isso vai crescendo, né? Essa divulgação do trabalho deles também vai alavancando essa luta, né? Eu até tenho uma experiência para contar que de muito tempo atrás, né? Eu fiz uma exposição no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Isso não é tempo da fotografia analógica, né, que eu registrei com 3x, né, com um negativo preto e branco. Eu chamei Índios Urbanos. Eu morava ainda no Rio Grande do Sul, e lá é comum, principalmente os caingangue, eles saírem das reservas e viver nas próximas cidades, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Então, esse fenômeno ainda continua, né? Até no litoral, no verão, na época de veraneio, era muito comum os indígenas irem para o litoral para vender seu artesanato. E hoje eles estão fixados no litoral, né? Caingangue, principalmente. E daí eu fiz esse trabalho
para mostrar justamente esses indígenas que saem e vivem na cidade, chamou índios urbanos. E eu me lembro muito bem que eu estava na minha cidade, no Rio Grande do Sul, né, na Grande Porto Alegre, e eu fui tirar uma foto de uma indígena com uma filha, e eu fiz as fotos, né, com câmera, eu tinha uma Canon na época, com a tele, e daí quando ela passou, ela disse assim, você quer ganhar dinheiro às minhas custas, né? E isso a gente não vê mais, principalmente aqui nos ATL. Eu vim para Brasília, a gente é super bem recebido, os fotógrafos, o pessoal quer tirar foto, quer contar a sua história. Então, eu acho que isso também mudou, né, a parte deles, né, de verem que a gente pode ajudar a divulgar e denunciar, né, e ajudar nas reivindicações, né? Isso mudou. Então, achei bem interessante que desde aquela época, isso foi nos anos 90, eu acho que foi em 96, 95, e agora mudou, né? E eles agora fotografam, eu acho isso muito legal, né? E fazem filmes e tudo mais, né? Faz filmes e isso aí é uma forma da fotografia e do ajudar, né? Acho que isso é bem legal, né? Mudou, né? Os paradigmas Muito mudaram, legal. né? Sim. Os povos do Cerrado, né, sobraram poucos, né, que estão aqui, ainda tem os craôs, mas, por exemplo, os goiáses, os goiás, os de Tava, Minaçu, o Chavante, Tem ali no sudoeste, noroeste, não tem um? tinha os avacanoeiros que tinham aqui, que tem praticamente 4 pessoas, 5 pessoas, que era aqui em Minaçu, na Chapada dos Veadeiros, um pouco depois da Chapada, né? Sobraram 4 pessoas, é uma coisa horrível, né? E quantos saberes, né, Marcelo e Uhum. Dani, ou É, Denise, foram perdidos por conta disso, né? isso é uma coisa que eu ia complementar, né, que a gente está falando dessa luta dos indígenas, né, que além deles serem símbolos, né, dessa luta, dessa resistência, né, os indígenas, os povos tradicionais, eles também são grandes mestres, né, para nós, né, do estilo de vida, né, dessa relação que eles têm com a terra, né? A gente tem muito que aprender isso com eles, porque o modo de vida do homem branco é totalmente o oposto, né? A relação que eles têm com a terra é de pertencimento, né? Eles pertencem à terra, uma relação totalmente de respeito, né? Do contrário do que a gente vem fazendo, né? Com essa devastação, com esse desmatamento, né? Com tudo voltado para o lucro. Então, a gente tem muito, né, que aprender com eles, essa relação de respeito com os seres vivos, com as outras espécies, né? Inclusive, agora, nesse momento, eu estou ajudando, né, uma amiga minha, que ela fez um trabalho com o povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que eles estão nessa luta justamente pela retomada, né, das terras, né, que eles tinham, que foi então invadida, né, pelo agronegócio, né, desmatada, invadida. Então ela está então trabalhando, né, com esse grupo lá no Mato Grosso do Sul para poder catalogar, né, os últimos resquícios ali do que sobrou ainda, né, da mata nativa deles, para registrar o conhecimento botânico que eles têm, né, o que eles conhecem de plantas medicinais naquela área, e é uma riqueza incrível, né, muita coisa que é isso que você falou, né, que vai se perdendo, né, os indígenas vão sendo assassinados, e esse conhecimento tradicional, que é milenar, né, um conhecimento muito antigo, ele vai se perdendo, né, e todo mundo perde com isso, né, eu creio que toda a sociedade brasileira perde com isso, porque é um conhecimento do Brasil, né, daí, das nossas plantas nativas, né, da nossa cultura, né, isso deveria estar mais valorizado na nossa cultura, e não é, né, então a gente tem muito que aprender com esses povos. nossa, com certeza. É só um comentário, né, da importância de dar voz e visibilidade, né, para esses povos. O Marcelo estava aí falando dos Guarani Kaiowá, né, que hoje, né, é um povo que estava distribuído né, em grande parte do Brasil e hoje está reduzido, né, em várias regiões à beira da estrada, né, com suas terras
sendo espoliadas, e sofrendo esse processo de suicídio coletivo, porque na língua deles, né, jejuvi é o suicídio quando você já não tem mais voz. Então, quando a sua voz já não é mais ouvida, então a sua alma já foi embora. Então, eles só terminam esse processo, né, geralmente enforcando, tomando tordon, né, agrotóxico. É uma calamidade, é uma calamidade. Então, assim, eu vejo que muito do que a gente faz hoje de preservação do cerrado, né, como o próprio trabalho aí do Marcelo, né, de catalogar esse monte de espécies e as formas, né, de uso, muita coisa, né, a gente já estava, né, nos saberes tradicionais, e hoje a gente fala em agrofloresta, né, em agroecologia, em recuperação, né, dos serviços ecossistêmicos, recuperação do cerrado, mas a agrofloresta ela já era praticada pelos povos tradicionais, e a gente está só usando uma etiqueta bonita, mas é um saber muito ancestral e que deve ser, né, reconhecida essa origem, né? Lembrar que eles estão aqui há mais de 30 mil anos e nós estamos há 500 anos, né? E a gente nunca ouviu os indígenas, a gente pegou uma coisa ou outra, uma mandioca e tal, mas nunca começou a usar os piquis, a coisa o valor que eles dão ao piqui, né? Ser assim, uma herança familiar. Sim, as plantas sagradas, né? Eles consideram várias espécies como plantas sagradas, né? O próprio piqui que você falou, né? As palmeiras, né? Eu vejo isso em diversas tradições, né? As palmeiras são, em várias tradições indígenas, elas são consideradas sagradas, né? Porque são plantas que fornecem tudo, né? Desde do alimento, da moradia, construções, né? Então, é fantástico isso. E já tem estudos, né, de que as áreas indígenas são muito mais preservadas do que as não, né, indígenas, né? É bem comum você ver fotos aéreas de a área indígena coberta da vegetação e o lado da plantação destruído para o agronegócio, né? Então, isso é bem marcante quando a gente vê o mapa do Xingu, né? Por exemplo, ali no Mato Grosso, é uma ilha, né? O Xingu é uma ilha, e você vê em volta já o agronegócio já dominou. E com as nascentes de fora do parque, né? Infelizmente. Na minha legenda desse ensaiozinho, eu termino assim: o índio ele não usa motosserra, né? Ele não faz a devastação do ambiente dele, do habitat dele, né? É isso que é importante, né? Ele tira só o necessário, né? Exatamente, Ele mata o que for preciso para a sobrevivência dele, né? Ele planta e tudo. Pois a gente e é uma devia relação aprender que alguma funciona, coisa né? Porque estão aí há milhares de anos, né? Exatamente, a gente devia aprender com eles. Exato. E também com os quilombolas, né? Existe uma Isso. abordagem, né, da etnoecologia que estuda como os quilombolas que não estão aqui há tanto tempo, mas há um tempo suficiente, né, convivendo com essas áreas, que mostra que as roças de toco que eles fazem, né, que eles desmatam, mas deixam o toco lá para rebrotar, é completamente sustentável, né? Pensando na recuperação de 40 anos depois, eles voltam para aquela área 40 anos depois. Mas até hoje, assim, uma parte da ecologia ainda tem muita dificuldade de reconhecer essas formas de plantio como uma questão, uma coisa sustentável, por também existe relações ecológicas e políticas aí, né? Para definir o que é sustentável, né? Bem complicado. De não dar voz, né? De não ouvir essas pessoas que estão lá no campo, que nasceram naquele lugar, né? Essas expedições de colonização, né? Tira pessoas do Rio Grande do Sul que viviam no outro tipo de terreno e levam para o Rondônia, e as pessoas olham para aquilo e só querem
tirar dinheiro daquilo, não tem amor nenhum por aquele pedaço de terra, né? E isso eu acho que foi uma das coisas que prejudicou muito, né? E eles achavam que eles estavam sendo empoderados, sendo levados empoderados, assim, vocês têm que colonizar isso daqui é para vocês. Quem está aqui, o que está aqui, não importa, vocês são os merecedores desse lugar, né? Uhum. É isso exatamente o que a Eliana Brum fala nesse livro Banzeiro, né? Que como que esses gaúchos que chegam na Amazônia, eles vão inverter o discurso, falando que os índios são os invasores. Como que acontece essa inversão absurda, né? Eles chegam de fora, invadem a terra e conseguem fazer esse enquadramento do discurso, colocando que os índios são invasores. Por isso que é importante isso de dar voz, né? Porque quem canta, né, vai passar a mensagem que quer, né? Se a gente realmente não der essa voz para os índios, para os povos tradicionais também defenderem, né, seus pontos de vista, fica essa coisa unilateral, né? É uma pena que a gente falando aqui tão próximo à Chapada dos Veadeiros, além do agronegócio, é a ocupação urbana, né? Acho que está. Eu fui agora em julho, eu fiquei espantado a quantidade de casas já que tem nesse trecho de Alto Paraíso a São Jorge. Já e está cada vez iluminado, mais, parece uma né? cidade, né? Está tomado assim, cada vez mais. Então, essa é outra preocupação que tem que ser tomada, né? O Cerrado vai conseguir resistir a isso, né? Porque todo mundo quer fazer uma casa lá para poder passar o final de semana lá na seca e curtir. Claro, é legal, é lindo, a noite é linda para fotografar as estrelas e tudo, mas tem que ter um limite, né? Eu acho que essa ganância de criar loteamentos lá é uma preocupação também, né? Com certeza. E você vai daqui até Alto Paraíso, é impressionante, né? A destruição. E você passa, já vai para Cavalcante, já muda mais, né? Então, quer dizer, Cavalcante ainda está conseguindo sobreviver mais, inclusive do agronegócio, mas essa questão da ocupação urbana também é bem preocupante, né? É interessante. Esses dias eu fiz uma trilha, né, lá no Morro da Baleia, né, uma trilha que sobe lá em cima. E aí eu fiquei lá até a noite, né, porque eu queria fotografar o pôr do sol, né, uma trilha para fotografar o pôr do sol lá em cima. E é impressionante isso que você falou, quando a gente olhava para o lado assim, tava tudo com luzes, né, luzes de casas. O que aconteceu aqui? E Isso foi muito prejudica rápido. até a questão da você fotografar as estrelas, né? A poluição luminosa já está também tomando conta. Sim, já não tá aquele céu que era antes, né? Isso. Antigamente eram os vagalumes, né? E a Chapada sempre foi considerada, eu gosto muito de fazer fotos à noite, astrofotografia, que é um ramo da fotografia até recente, né, com câmera, não digo num telescópio, mas sempre foi considerada uma área de céu limpo à noite. Agora, quer dizer, isso vai mudando, e com certeza daqui a 5 anos vai mudar mais ainda, né, porque a poluição luminosa está grande lá já, né? Isso também, e o Cerrado vai sofrendo, vai diminuindo, né? E a Chapada dos Veadeiros, né, ela tem muito espaço para muitas lutas, né? Essa questão da grilagem, da especulação imobiliária, né? Está sendo discutido aí agora o plano diretor de Alto Paraíso. Isso é muito importante, a gente pensar nesses mecanismos de refrear essa. E a gente está participando também pela Fundação Mais Cerrado desse debate. E agora tem uma campanha muito importante, que é bom dar visibilidade também, que é Nenhum Hectare a Menos. Em 2015, né, teve uma campanha aí para ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O parque passou de 65 mil hectares para 240 mil. Né, também já era uma campanha antiga, né, há mais de 20 anos atrás tinha essa campanha. E agora, né, tem essa pressão para redução novamente. Então, é importante a gente ir no perfil no Instagram, Nenhum Hectare a Menos, e compartilhar e acompanhar isso, porque é uma das últimas fronteiras, né, do agronegócio. Aqui no Goiás. É a Chapada, né?
Cavalcante, ela tem uma... Tá, eu acho que o agronegócio não entrou direto lá, mas a especulação imobiliária está entrando bem, é por conta da geografia, O né? Por causa relevo, das né? Ele é mais serras, Sim, acidentado, né? o relevo não é favorável para o agronegócio, mas isso. se não fosse, já estava Já teria ido. É a sorte, né? Mas É, a mineração já chega. pois a é. mineração e a Mas esse especulação. grande perigo. Mineração é pequena hidrelétrica, né, que tá sempre também. Eu também, a gente participou pela Fundação Mais Cerrado do debate sobre o plano de manejo da APA do Pouso Alto, né, que é a área de preservação ambiental do Pouso Alto. E em 2015, eu acho, estava sendo discutido permitir nessa região pulverização aérea de Uhum, agrotóxico, as 22 pequenas centrais hidrelétricas isso, que ia afetar, né, o pato mergulhão, isso. mineração, e aí a gente conseguiu mobilizar um debate grande e isso foi mais ou menos revertido, mas é uma ameaça constante, né, que a gente precisa se mobilizar constantemente e trazer essas imagens, trazer essas denúncias, né, tá sempre pautando isso, né. É, Até uma das imagens que eu coloquei na convocatória foi daquele grande incêndio lá da Chapada em 2017, né? Que foi criminoso, que eu acho que foi o dia do uhum, fogo, que vários focos, né? E destruiu bastante coisa lá. Então, as fotos são desse período, né? E as outras eu fiz aqui as fotos do incêndio aqui no Parque Nacional de Brasília. Também foi em setembro de 2017. Agora está completando 5 anos desse incêndio e casualmente está tendo outro agora, né? Já uma semana aí com incêndio, uhum, né? sim. Essa época é bem complicado. Não, é tudo e tudo se conecta, né? Assim, é essa coisa de e agora a Chapada virou assim é o Eldorado do Airbnb, né? As pessoas vão atrás da natureza, mas não se preocupam em ser menos agressivos com a natureza, né? Uma coisa maluca que eu acho que eu fiquei impressionado um dia que eu fiquei sentado lá numa cachoeira. É um negócio que agora os jovens têm, que é zerar a chapada, né? Então vão em 6 lugares, 10 lugares por Hum, dia e não curtem nenhum, só né? para postar nas redes sociais. É para zerar a chapada, gente. Uhum, Isso é uma coisa mais esquisita, né? Porque é, você tem que ir para um lugar para contemplar, para tentar ouvir um pássaro, para tentar ouvir um. E não, as pessoas vão correndo, vão andando correndo, assim, para chegar rápido, nem toma banho, tiram as fotos e vai embora. Eu falei, gente, é. É chegar Hoje em logo para dia é tirar assim mesmo. selfie na cachoeira e beleza, valeu. Coisa Tá doida valendo, mesmo. tá registrado. Tá registrado. Mas uma coisa que eu venho me sentindo incômodo, né, justamente nesses passeios, essas expedições que eu faço para regiões como a Chapada dos Veadeiros, é essa relação, né, da gente ver os turistas, né, muitas vezes se comportando ali na Chapada, né, nessas regiões de conservação, né, que são áreas de conservação, como se ele fosse um clube, né, e poxa, ali não é um clube, né? É uma unidade de conservação, é uma área que merece tem que ser visitada, né? Tem todo esse lado da educação ambiental, de conhecer, mas é uma área que tem que ser respeitada, né? Ali você não está num clube que você chega, né, e faz qualquer coisa. Há toda uma relação ecológica ali, um ecossistema, diversas espécies convivendo ali naquele ambiente, e a gente tem que saber, né, se comportar nesses ambientes, né? Ninguém vai para uma igreja, para qualquer uma reunião de trabalho de qualquer forma, né? Você tem um comportamento, uma forma adequada para estar naquele lugar, naquele lugar. Da mesma forma, para estar num ambiente conservado, acho que é muito válido, né? A gente resgatar, né, justamente voltando, né, aos povos tradicionais, esse respeito que eles têm com o meio ambiente. Você respeitar, você recolher o seu lixo, né? Não deixar jogar na natureza, né? Porque
eu vejo muito isso, né? As pessoas simplesmente descartam as coisas como... E para onde é que vai isso? Quem é que vai Uhum. limpar, né? É o que eu falo também, que eu falei que eu tenho ido muito para o Amazonas, né? Para Manaus, e eu vejo a quantidade de plástico, porque tem a época de seca, tem a vazante e a época da cheia, né? Quando está cheio, tudo bem, quer dizer, você ainda fica espantado, mas quando está na vazante, é impressionante aquilo, cara. É muito, mas é muita coisa. E isso aí vem a cheia, ano que vem só piora, né? Eu não sei como é que se pode fazer isso, um trabalho muito intenso de conscientizar as pessoas. É um desafio O muito próprio, grande, né, Márcio? o próprio Ribeirinho ali, ele acaba, ele vive com aquilo. Aquilo é a vida dele, é aquilo. Então ele não liga mais aquilo, né? Mas não tem lá fora, né? A gente não tem como jogar o lixo lá fora, porque tá todo mundo dentro, né? No caso da Chapada dos É, Veadeiros, no caso de Alto Paraíso, vocês estão falando da questão da especulação imobiliária, qual que é o limite do crescimento? Quando você vê aquele lixão, Alto Paraíso tem um lixão muito perto da cidade, perto do Parque Nacional, perto do Rio dos Couros, né? Aquele lixão ali já tentou fazer projeto para se tornar um aterro sanitário, mas ainda é um problema sério. E quando tem queimada lá no lixão, aquela fumaça tóxica chega na nada, é horrível. cidade. É, Né? Ali do lado tem o Instituto Biorregional do Cerrado, né, que de uma certa maneira tenta fazer projetos para mitigar esse impacto todo, mas é um crescimento urbano, né, e a gente não tem estrutura, a gente não está pensando as cidades, né, o crescimento urbano, a gente não tem limite para isso, a gente vai ter que, em algum momento, parar para pensar nisso. Se você joga lixo na cachoeira ou de toda maneira, a gente está nesse mundo compactuando com essa situação. A gente vive no mundo de produção e consumo, né? Esse que é o grande lance, né? A gente é estimulado o tempo todo para isso, né? Toda a nossa mídia é estimulada para a gente estar sempre consumindo mais, tendo mais, né? E as empresas têm que continuar produzindo, né? Porque tem que manter o mercado girando. Então, é um modelo de desenvolvimento que predomina hoje, né? Mas que a gente já está vendo aí que ele não é sustentável e que a gente tem então que pensar alternativas. O lixão estava queimando, de Alto Paraíso estava queimando essa semana. Queimou e queimou em volta, né? Começou no lixão e queimou tudo em Isso. volta. Grande parte de incêndios, né, que ocorrem no Cerrado é por conta disso, inclusive, né? Queimar lixo, né? Áreas você rurais não aqui no controla, entorno, né? sai do controle, né? O pessoal taca Sai do fogo no controle, lixo, sai do exatamente. controle. Isso Uma quando não é faísca, proposital, né? Exato, também, né? Também tem isso. uma faísca e um vento leva tudo, queima tudo. Sim, A gente está numa sociedade piromaníaca, né? É Gosta de verdade. queimar e sai do controle. É. Gente, eu acho que a gente está batendo 1 hora aí, estamos com 50 minutos, perguntar o que cada um gostaria de falar sobre essa mesa que a gente fez hoje. Pode Eu começar, acho. Denise. Não, a Denise começa. Não, pode começar, já que estava aí no ano. Vai então, Eu posso Márcio. começar, então. Vai lá, Deio. Vai lá, Diego. Eu queria agradecer ao Festival Foto BSB, né, pela oportunidade, pela participar dessas convocatórias, que eu participei das duas, fui selecionado e premiado nessa do Cerrado, fiquei muito feliz.
desejar que o festival continue, né, para os próximos anos. Eu acho que tem temas, a gente tem bastante. Até sugeri um próximo tema que a gente falou aqui, foi quilombolas. Eu acho que é um povo, é uma bem característico aqui do Centro-Oeste e que poderia render legal, trabalhos bem legais e discussões bem interessantes, né? Que eles também vivem aí com seus territórios sempre ameaçados e cada vez mais, né? Teve as últimas decisões aí do governo federal já foi para isso, né? E parabenizar aí o Márcio também que foi premiado, agradecer. Eu acho que é um momento, os temas foram muito bem escolhidos para essas convocatórias, porque tanto a questão do cerrado como dos povos indígenas são bem latentes aqui no Centro-Oeste, né? E por Brasília, onde a gente está, sempre está sendo, a gente convive com isso, né? Todo ano os indígenas vêm para cá fazer o acampamento Terra Livre, a gente é cercado pelo cerrado, então são temas bem interessantes e que eu gosto muito de fotografar e procuro dar minha visão, né? E a minha ajuda de ou denunciar ou retratar a beleza, né? Então é isso, é agradecer e parabenizar todo mundo, né? O festival foi muito legal, temas bem interessantes, vários participantes de peso, né? O pessoal aí do fotojornalismo, o pessoal que faz curadoria, críticos como o Roy Esteves e tudo mais. Achei muito legal. Sim, o festival continua, né? Que eu sei que ainda não terminou. E parabenizar todo mundo, né? E pelo festival, que foi muito interessante, gostei bastante. E que ele continue os próximos anos. Exato. Obrigada, Jean. Aí, bom, eu também eu agradeço muito o festival, foi marcante, foi relevante, os temas foram muito bons, eu acho que é para conscientizar as pessoas, né? E eu vou continuar seguindo, fotografando, que a minha fotografia consiga despertar alguma uma consciência nas pessoas, né? Que os povos indígenas eles precisam continuar no habitat dele, ou se eles quiserem vir para a cidade, tem que ser respeitados, né? Então, que eles continuem sendo os donos da terra, como eles sempre foram. Bom, queria também parabenizar, né, o evento aí do fotojornalismo, que vocês trouxeram dois temas que são bandeira, né, a questão dos povos indígenas e o cerrado. Quando a gente fala em cerrado, tem uma controvérsia, né, porque a gente sempre escuta que o cerrado é o berço das águas e, ao mesmo tempo, o cerrado é o celeiro do mundo. Então, essas duas coisas, elas não estão batendo. A gente tem que achar um equilíbrio disso aí para a gente conseguir continuar sobrevivendo aqui nesse ecossistema. E a questão dos indígenas, por ele ser esse símbolo de luta e que desperte, né, mais na nossa sociedade essa característica que eles têm de esse valor, né, de pertencimento que eles têm com a terra, né, que eles são fruto da terra, eles são filhos da terra e não são donos da terra. A gente está aqui só de passagem. Eu acho que se a gente aprendesse um pouquinho disso, a nossa sociedade já teria uma qualidade de vida, um modo de vida aí muito melhor. E, bem, eu quero, então, parabenizar então, os fotógrafos, né, os 3 fotógrafos, né, porque o Marcelo também é fotógrafo, que, com certeza, as imagens que vocês trouxeram, elas têm um poder enorme, elas têm um poder, uma potência de sensibilização enorme. Eu trabalho com educação ambiental também, com o jogo Coopera Cerrado, em 4 estados do Cerrado, e um dos pilares é ter a educomunicação. É muito importante também trazer essa imagem, registrar, dar visibilidade ao que os jovens estão fazendo nos territórios. Então, gente, tenham certeza que o que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo, tem uma potência muito grande, e sou muito grata de poder acompanhar esse processo e aprender um pouquinho mais com vocês. Valeu.
Muito obrigada, gente. Márcio, Marcelo, Denise, Jorge. Eu acho que a gente são todos defensores da mesma causa, né? O Cerrado Com e os certeza. povos que habitam aqui, os serratenses, né? Como diria o Paulo Bertrand, que os serratenses vivem. A gente vive aqui, eu nasci aqui e sempre fotografei o Cerrado desde que eu comecei a fotografar. Não tem um trabalho, o meu trabalho é mais identificado com a arquitetura, né? Mas é uma coisa que eu sempre faço. Assim, eu acho que eu não consigo traduzir toda a beleza que o Cerrado tem, né? Ele não é uma beleza fácil, né? Ele não é uma entrega fácil que o Cerrado consegue fazer, mas o Márcio e o Jorge e o Marcelo conseguem trazer isso em fotos tão lindas, tão maravilhosas, e que a gente consiga conviver e que as pessoas consigam despertar essa consciência, né? No Cerrado. Agora eu lembro, eu lembrei, se eu tivesse aqui aquela pasta daquela preto eu ia pintar o meu rosto, porque eu lembrei do Krenak, aquela coisa emocionante dele, ele discursando e ele se despindo do homem branco, porque ele estava com um terno, gravata, né? Ele se mostrando, né? E a minha pintura seria em homenagem aos indígenas, um povo tão rechaçado, né? É isso. Essa foto, eu fiz essa foto do Krenak tem 30 e poucos anos, né? E ela, até hoje, assim, a luta continua, só piorou, não melhorou nada. Foi Não, pois durante a Constituinte que eu fiz essa foto e até hoje não melhorou nada. a mesma coisa. Piorou muito, né? Talvez tenha piorado, exatamente. Não, piorou muito, né? E a gente, na Constituinte, quando eu estava lá fotografando a Constituinte, documentando aquele processo Constituinte, a gente tinha muita esperança de que Pela Ágil, ia você melhorar. Pela Ágil que eu fotografava. Eu tenho um livro aqui que é aquele que tem essa foto do Krenak, né? do Constituinte eu tenho esse livro também, muito legal. E eu, assim, o que eu me lembro, assim, que era a esperança. Eu era muito jovem, né? Eu acho que eu tinha 21, 22 anos, quando eu estava lá naquele meio que eu não sabia que era. A gente não tem dimensão da história, né? Quando a gente está fazendo aquele trabalho. E hoje, eu só me lembro que a gente tinha muita esperança. Não, falou, agora vai demarcar tudo, vai guardar os lugares, não sei o quê. E tudo só piorou, né? Exato. Só piorou. Terrível. Muito triste, mas a gente segue lutando, né, gente? Segue. Sim. Vamos Não pode seguir desanimar, lutando. não. Tem que seguir em frente. Muito obrigada a todos vocês. Vamos continuar na luta. Um beijo. Obrigada. Tchau. Até logo. Tchau. Tchau.